Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora, e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra. E todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno, com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam à sombra no meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Capítulo 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no 12º mês, ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Eras semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e regarei com o teu sangue a terra onde nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, às terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante os seus rostos, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem,
nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 12º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, às partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos a espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada. Desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém, não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas
o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão,